Reflexão bíblica. Evangelho de Lucas. Capítulo 19. Lucas 19. A conversão de Zaqueu através de Jesus. Em Lucas 19, veremos que o Senhor mostra o quão bondoso e misericordioso Ele é. E diante de uma visita que é feita por Zaqueu, coisas maravilhosas acontecem. Zaqueu naquele momento era pecador, mas ficou imensamente feliz com a presença de Jesus e pôde perceber a diferença entre o pecado e a santidade. Os frutos dessa visita foram muitos. De imediato Zaqueu decide se converter. As palavras de Jesus Cristo sacramentam isso: hoje houve salvação nesta casa. Porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Contexto histórico. No contexto histórico desse momento, ocorreu em uma cidade fronteiriça, e se tratava de uma das cidades mais ricas da Palestina. Jericó também estava localizado em uma das partes mais férteis da Judéia, havia palácios e era a residência de muitas famílias ricas. Com isso, é evidente que Zaqueu poderia ter ficado rico de qualquer maneira, mas ele optou por trapacear para enriquecer e por essa razão ele caiu em pecado. Mas tudo isso acabou após conhecer Jesus. Acompanhe a seguir o estudo completo de Lucas 19. Versículo 1 ao 25. E Jesus entrou e passou por Jericó. E eis que havia ali um homem, chamado Zaqueu, que era chefe entre os publicanos, e ele era rico. E ele procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. E ele, correndo adiante, subiu em uma árvore de sicômoro para vê-lo, porque ele estava por passar naquele caminho. E Jesus, ao chegar naquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhes: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu devo pousar em tua casa. E, apressando-se, ele desceu e recebeu-o com júbilo. E, vendo isto, todos murmuravam, dizendo: ele foi ser hóspede de um homem que é pecador. E Zaqueu, ficando em pé, disse ao Senhor: Senhor, eis que a metade dos meus bens eu dou aos pobres, e se alguma coisa eu tenho tomado de algum homem por falsa acusação, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. E, ouvindo eles essas coisas, ele prosseguiu e falou uma parábola, porque ele estava perto de Jerusalém, e porque eles pensavam que o reino de Deus havia de aparecer imediatamente. Portanto ele disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, para receber um reino e retornar. E ele, chamando os seus 10 servos, deu-lhes 10 minas, e disse-lhes: negociai até que eu venha. Mas os seus cidadãos odiavam-no, e enviaram um mensageiro após ele, dizendo: não queremos que este homem reine sobre nós. E aconteceu que, ele retornando depois de ter recebido o reino, ordenou que fossem chamados os servos a quem ele entregara o dinheiro, para que ele pudesse saber quanto cada homem ganhara negociando. E então, veio o primeiro, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse: muito bem, servo bom, porque tu foste fiel sobre o pouco, tu terás autoridade sobre 10 cidades. E veio o segundo, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E ele disse da mesma forma a este: sê tu também sobre 5 cidades. E veio o outro, dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei em um lenço. Porque eu tive medo de ti, porque és homem severo, tiras o que não puseste, e colhes o que não semeaste. E ele disse-lhe: pela tua própria boca eu te julgarei, servo mau. Sabias que eu sou homem severo, que eu tomo o que não pus e colho o que não semeei? Por que então tu não pusestes o meu dinheiro no banco, pois na minha vinda, eu poderia ter exigido o meu com a usura? E disse aos que estavam com ele: tomai dele a mina e dai-a ao que tem 10 minas. E eles disseram-lhe: Senhor, ele tem 10 minas. Versículos 1 e 2. A passagem de Jesus por Jericó.
Jericó é uma das cidades mais antigas do mundo. Atualmente, suas ruínas têm mais de 10.000 anos. A cidade ficava 8 quilômetros a oeste do Rio Jordão, 16 quilômetros a noroeste do Mar Morto e a 27 quilômetros da sinuosa Estrada de Jerusalém. O chefe entre os publicanos era o supervisor dos demais coletores de impostos em um certo distrito de arrecadação. Zaqueu era rico porque havia se aproveitado de sua posição para extorquir dinheiro. Ver nota nos versos 5 ao 9. Versículos 3 e 4. Jesus em meio à multidão. Uma árvore de sicômoro pode atingir 9 a 12 metros de altura. Ao mesmo tempo, ela tem galhos baixos e longos em que até um homem de pequena estatura poderia subir, e eles aguentavam seu peso. Versículos 5 ao 9. Jesus chama Zaqueu. Eu devo, grego, dei, é necessário, indica a necessidade divina na fala de Jesus sobre ficar na casa de Zaqueu. Os judeus tinham muito rancor dos publicanos, porque eles trabalhavam para o governo romano que invadira Israel, sujeitando-a. Portanto, a decisão de Jesus de passar a noite na casa de um homem pecador como Zaqueu, que vendera e maltratava seu próprio povo, parecia ultrajante. Contudo, as palavras e ações de Zaqueu agora eram de um homem transformado. Era extremamente generoso uma pessoa dar 1/5 de seus bens aos pobres, mas Zaqueu disse que daria a metade. Além disso, em casos de extorsão, devia-se devolver 20% a mais do valor extorquido, mas Zaqueu prometeu devolver 4 vezes mais. Zaqueu se tornará um filho de Abraão e ganhará a salvação por meio da fé em Jesus Cristo. Gálatas 3 verso 7. Versículo 10. A missão de Jesus. Filho do homem, era um título messiânico de Jesus e indicava sua perfeita humanidade. Sua missão era buscar e salvar quem estava perdido. Versículo 11. O reino de Deus. De acordo com a expectativa messiânica daquela época, os discípulos achavam que assim que Jesus chegasse a Jerusalém ele seria declarado rei e destronaria os romanos. Então o reino de Deus viria em sua glória. Versículos 12 e 13. A parábola de Jesus. Esta parábola é parecida com a de Mateus 25 versos 14 ao 30, em alguns aspectos, mas ao mesmo tempo diferente, a ponto de se ter quase certeza de que ela foi contada em um momento diferente do relato de Mateus. Jesus contou essa história para enfatizar que era necessário que ele partisse para receber um reino. Vê Mateus 28 verso 18. Só depois ele irá retornar na plenitude de seu reino e sua glória. Uma mina valia 100 dracmas. Uma dracma era o salário de um dia de um trabalhador comum. Portanto, cada mina correspondia ao salário de 100 dias, mais ou menos o salário de 4 meses. A ordem negocial, até que eu venha, mostra que o nobre, Jesus, ficaria ausente por tempo indeterminado. Isso é coerente com os mais de 2000 anos que já se passaram desde que Jesus foi assunto aos céus. Lucas 24 versos 50 ao 53. Versículo 14. Os avisos de Jesus. Jesus avisou os judeus das sérias consequências deles rejeitarem seu reinado como Messias. Versículos 15 ao 19. O acerto de contas. 10 servos receberam uma mina cada um, mas apenas 3 foram questionados quanto ao que ganharam enquanto o novo rei estava fora. O primeiro ganhou outras 10 minas e sua felicidade fez com que ele recebesse autoridade sobre 10 cidades do reino. O segundo ganhou mais 5 minas e também recebeu grande autoridade. Ambos ilustram o princípio do verso 26, que todo aquele que tiver lhe será dado. Versículos 20 ao 25. O temor a Deus. O terceiro servo escondeu sua mina porque tinha medo de seu senhor. Ou talvez ele achasse que o rei não iria voltar. Neste caso, o dinheiro seria seu. Mas o senhor não aceitou suas desculpas, dizendo que até os mínimos juros obtidos em uma conta bancária teriam sido mais úteis.
O fato de o servo mau ter tido que entregar sua mina ao servo que tinha 10 minas demonstra o princípio do verso 26, mas ao que não tiver até o que ele tem lhe será tomado. Versículos 26 ao 48. Pois eu vos digo, que todo aquele que tiver lhe será dado, mas ao que não tiver até o que ele tem lhe será tomado. Mas estes meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui, e matai-os diante de mim. E, tendo dito isto, ele prosseguiu adiante, subindo para Jerusalém. E aconteceu que, chegando ele perto de Betfagé e de Betânia, a um monte chamado Monte das Oliveiras, ele enviou 2 dos seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está defronte de vós, e aí, ao entrardes, achareis amarrado um jumentinho em que nenhum homem jamais montou, soltai-o e trazei-o. E, se algum homem vos perguntar, por que o soltais? Assim lhe direis, porque o Senhor precisa dele. E, indo os que haviam sido enviados, acharam como ele lhes havia dito. E, soltando o jumentinho, seus donos lhes disseram: Por que soltais o jumentinho? E eles disseram: O Senhor precisa dele. E trouxeram-no a Jesus, e lançando suas vestimentas no jumentinho, eles puseram Jesus em cima. E, enquanto ele ia, eles estendiam no caminho as suas vestes. E, quando ele já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as poderosas obras que eles tinham visto, dizendo: Abençoado seja o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu, e glória nas alturas. E alguns dos fariseus, do meio da multidão, disseram-lhe: Mestre, repreende os teus discípulos. E, ele respondendo, disse-lhes: Digo-vos que, se estes se calarem, as pedras imediatamente clamarão. E, quando ele ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Se tu conhecesses, ao menos neste teu dia, as coisas que pertencem à tua paz. Mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos lançarão uma trincheira sobre ti, e te sitiarão, e te manterão em cada lado. E te derrubarão no chão, a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem, e eles não deixarão em ti uma pedra sobre outra, pois tu não conheceste o tempo da tua visitação. E, ele entrando no templo, começou a expulsar todos os que ali vendiam e compravam, dizendo-lhes: Está escrito, minha casa é a casa de oração, mas vós a fizestes covil de ladrões. E ele ensinava diariamente no templo. Mas os principais sacerdotes, e os escribas, e os principais do povo procuravam destruí-lo. E não encontravam como fazê-lo, porque todo o povo ficava muito atento a ouvi-lo. Versículos 26 e 27. Fidelidade a Deus. A grande recompensa para a fidelidade ao Senhor. Da mesma forma, a má mordomia é punida com grande prejuízo. Aqueles que não querem que o Senhor reine em suas vidas serão duramente castigados. É provável que Mateus se refira profeticamente à destruição de Jerusalém em 70 DC. Lucas 19 versículos 28 ao 44, Jesus em Jerusalém. Estes versículos descrevem a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Embora Jesus não fosse aceito como Messias pela maioria dos judeus, sua entrada foi realmente triunfal, visto que os ramos de palmeiras, João 12 verso 13, agitados e colocados no chão simbolizavam realeza e vitória, e sua entrada em Jerusalém representava o cumprimento da profecia do Antigo Testamento, Zacarias 9 verso 9, e o triunfo do plano de redenção de Deus. Versículos 28 e 29. A subida até Jerusalém. Betfagé e Betânia eram pequenas aldeias próximas à estrada de Jericó a Jerusalém. Betânia, cidade natal de Lázaro, Maria e Marta, João 11 verso 1, ficava apenas 3 quilômetros a leste de Jerusalém, no Monte das Oliveiras, cuja serra partia do Templo de Jerusalém e atravessava o Vale do Cedron.
Nenhum evangelho cita os nomes desses dois discípulos. Versículos 30 ao 34. A missão dada ao jumentinho. Naquela época, era comum líderes religiosos e políticos pegarem emprestado algum pertence, um jumentinho, por curto período, como em Mateus 21 verso 7, diz que a mãe do jumentinho também foi requisitada. Esta ação cumpriu a profecia de Zacarias 9 verso 9, Jerusalém. Eis que o teu rei virá-te, humilde montado sobre um jumento, sobre um potro, cria de jumenta. Versículos 35 e 36. As vestes. Os dois discípulos e a multidão é que estenderam suas vestimentas, roupas que ficavam em cima de outras. Estender no caminho as suas vestes era uma forma de honrar dignitários especiais. O povo fez isso quando Jeú foi aclamado rei de Israel, segundo Reis 9 verso 13. Versículos 37 e 38. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Enquanto Jesus transpunha o Monte das Oliveiras, ver nota no verso 29, e começava a descer para Jerusalém, a multidão dos discípulos louvava a Deus por todas as poderosas obras que eles tinham visto. O Evangelho de João relata que Jesus acabara de fazer o milagre de ressuscitar Lázaro dos mortos em Betânia, perto do ponto onde a entrada triunfal começou. A multidão estava gritando, Salmo 118 verso 26, passagem messiânica. Além disso, eles acrescentaram a palavra rei à citação da Escritura do Antigo Testamento, mostrando que acreditavam que Jesus era o Messias. Versículos 39 e 40. Os fariseus e os discípulos. Os fariseus disseram a Jesus que repreendesse seus discípulos porque entendiam que repetir Salmo 118 verso 26 confessava que Jesus era o Messias e o Rei de direito de Israel. Jesus respondeu que, ainda que seus discípulos se calassem, Deus tornaria a verdade conhecida de outra maneira, as pedras imediatamente clamarão, mesmo que fosse necessário fazer um milagre. Versículos 41 ao 44. O pertencimento e paz. Jesus já havia chorado diante do sepulcro de Lázaro e aqui ele chorou ao pensar em sua rejeição pela cidade de Jerusalém. A verdadeira e duradoura paz com Deus vem por meio da fé em Jesus Cristo. Romanos 5 verso 1. Os judeus gozavam de uma paz incompleta e passageira debaixo do governo romano, mas não havia como garantir que essa paz iria durar para sempre, como provaram os eventos terríveis de 70 depois de Cristo. Por causa de sua incredulidade, muitos judeus não abriram seus olhos para ver Jesus como Messias, 2 Coríntios 4 verso 4, nem reconheceram sua vinda com o tempo, grego, kairos, tempo oportuno, da tua visitação e da oferta da salvação de Deus. Versículos 45 e 46. O templo de oração. Era no pátio dos gentios, no complexo do templo, que animais para o sacrifício eram vendidos por preços absurdos. De acordo com Isaías 56 verso 7, o templo, minha casa, deveria ser uma casa de oração. A outra citação, covil de ladrões, é de Jeremias 7 verso 11, que lembra um tempo em que a corrupção da nação e seu sistema religioso estavam prestes a ser julgados por Deus no cativeiro babilônico. Agora, tendo Jesus observado a corrupção do templo e a oposição organizada contra ele, a nação sofreria uma fase de juízo ainda maior. Versículos 47 e 48. A tentativa de destruição do templo. Os principais religiosos de Israel estavam cada vez mais desesperados para se livrar de Jesus, mas ao mesmo tempo estavam receosos de agir porque Jesus alcançara considerável popularidade entre as massas. 5 importantes lições que podemos aprender em Lucas 19. A parábola dos talentos. Nesta passagem, Jesus conta a parábola dos talentos, ensinando sobre a responsabilidade e fidelidade na administração dos dons que Deus nos dá. Isso nos lembra da importância de usar nossos talentos e recursos para glorificar a Deus e beneficiar o reino. A busca de Zaqueu. Zaqueu, um cobrador de impostos,
busca ver Jesus e é transformado pelo encontro com Ele. Essa história nos ensina sobre a disposição para buscar Jesus, independentemente de nossa posição social ou passado pecaminoso, e como o encontro com Ele pode mudar nossas vidas. A parábola das minas. Jesus compartilha a parábola das minas para ilustrar a necessidade de sermos fiéis na espera de sua volta e na administração dos recursos que Ele nos confiou. Isso nos desafia a sermos diligentes em servir e investir no reino de Deus enquanto esperamos sua volta. A entrada triunfal em Jerusalém. Jesus entra em Jerusalém montado em um jumentinho, cumprindo profecias do Antigo Testamento e sendo aclamado pela multidão como o Messias. Essa cena nos lembra da humildade e do propósito redentor de Jesus, que veio para nos salvar. A limpeza do templo. Jesus expulsa os vendedores do templo, ensinando sobre a santidade e a reverência devida à casa de Deus. Isso nos alerta contra a profanação espiritual e nos lembra da importância de manter nossos corações e locais de adoração dedicados a Deus. Conclusão. Desse modo, podemos observar que para que Zaqueu pudesse ver o Senhor ele precisou subir em uma árvore. E para muitos parece ridícula sua atitude, pois ele, um homem rico, estava fazendo isso para ver Jesus. E isso nos mostra que foi sua vontade, junto com a misericórdia de Deus, e seu arrependimento que o salvou. Portanto, conosco funciona da mesma forma, devemos ter fé e buscar ao Senhor independente dos erros que um dia cometemos, pois quando há arrependimento real, o Senhor é misericordioso e nos dá seu perdão. Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.